Bom, pessoal, vamos nessa para mais um grupo funcional. Esse grupo funcional éter, ele é caracterizado pela presença de um heteroátomo, no caso o oxigênio, e esse oxigênio está ligado entre átomos de carbono. Então, um éter é ter oxigênio entre carbonos. Esses radicais, eles precisam ser obrigatoriamente radicais hidrocarbônicos, tá bom? Então tem que ter etil, propil, isopropil, que seja, mais radicais hidrocarbônicos ou hidrocarbonados. Beleza? Nomenclatura desse cara, vamos nessa. Nomenclatura oficial vai ser radical menor, ou seja, um radical com menor quantidade de átomos de carbono. Eu troco o il e coloco o ox no lugar. Então, se for metil, vai ficar metox. Se for etil, vai ficar etox. E aqui eu ponho o nome da cadeia hidrocarbônica maior. Tudo em paz? Vamos colocar isso em prática? Olha só, nesse caso aqui eu tenho do lado esquerdo, ocupando o lugar do R da minha identificação do grupo funcional, radical metil, radical com um carbono só. Do lado direito eu tenho o radical ocupando o lugar do R', que é o radical propil. Então eu tenho do lado esquerdo um carbono, do lado direito 3. Então o lado esquerdo é o meu radical menor. Consequentemente, o lado esquerdo eu vou utilizar e vou escrever a palavra metil, que é o nome dele, só que esse metil, de acordo com a nomenclatura oficial, eu vou apagar o il, então eu venho aqui, apago o il, tiro o il e coloco o que no lugar, Pink? O radical ox, então vai ser o metox. Metox o quê? Agora eu dou nome na cadeia maior, o radical maior, como se fosse uma cadeia hidrocarbonada, como se fosse um hidrocarboneto. Esse garotão aqui tem 3 carbonos, então vai ser o nosso propano. Tudo em paz? O outro composto ao lado, vamos seguir o mesmo padrão. Eu tenho do lado esquerdo um radical com menos carbonos, então ele vai ser o nosso metoxi. Tirei o il do metil e coloquei oxi no lugar, metoxi, e a cadeia maior tem 2 carbonos. Então, essa cadeia maior, eu vou dar nome nessa cadeia como se fosse um hidrocarboneto, que vai ser o nosso etano. Então, vai ser o nosso metoxietano. Tudo em paz? Bom, continuando a brincadeira toda aí, ó, agora acrescentando nela o nome usual. Esse garotão aqui, a gente já deu nome anteriormente, então o nome oficial dele vai ser o nosso metoxietano. Ô Pink, e agora, como que eu dou o nome usando a regra usual? Gente, nesse caso aqui, a gente entra com a palavra éter, então vai ser éter. Aí eu coloco em ordem alfabética os nomes dos radicais e cada radical eu ponho a terminação ico. Então, olha só, eu vou ter os radicais. Agora eu vou considerar sempre radicais para nomes usuais. Ó. Os radicais presos ao oxigênio são o radical metil e o radical etil. Esses são os 2 radicais presos no oxigênio. Então, agora eu vou dar nomes desses radicais em ordem alfabética. Primeiro vai entrar o etil, só que aí a terminação dele vai ser ico. Então vai ser éter, etílico, tracinho, metílico. Você pode não colocar traço aqui, não tem problema nenhum. Tudo em paz? Então esse aqui é o nome usual. Reforçando, gente, se preocupem mais com a nomenclatura oficial, tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Nomenclatura oficial, radical menor é esse radical com 2 carbonos. Então, vai ser etoxi, seria o etil, tiro o il, põe o oxi. E agora o nome da cadeia carbônica maior. Uma cadeia carbônica com 4 carbonos. Só ligações simples entre os carbonos an, terminação o, etoxibutano. Nomenclatura usual. Vai lá, começo com a palavra éter,
para indicar a função. Então vai ser éter. E aí eu coloco os radicais em ordem alfabética. Quais radicais, Pink? Os radicais ligados no oxigênio. Lado esquerdo eu tenho o radical etil. Lado direito eu tenho o radical butil. Então vai ser éter butílico, que é butil com ico, etílico. Fechou? Já essa estrutura aqui embaixo, ela vai receber o nome oficial da mesma forma, só que ele tem quantidades iguais de carbono dos dois lados. Então, gente, não precisa se preocupar. Então vai ser aqui mesmo padrão, metóxi, metano. Agora, nomenclatura usual, mesmo papo, meus amores. Vamos nessa, ó, éter, começo com éter. E aí agora eu vou, ao invés de colocar metílico, metílico, eu posso escrever éter e indicar a presença de dois radicais iguais, de metílico. Ou apenas éter metílico, já está implícito que são dois, tá bom? Nesse caso, tá? Meus amores, até aqui, tudo ok? Agora, olha só. Aqui eu tenho uma situação que dá um pouquinho mais de trabalho. Essa estrutura aqui em cima, percebam que o radical OX está no carbono da cadeia maior, indicado pelo número 1. Quando eu tiver radical OX ligado no carbono 1 da cadeia maior, eu não posso indicar a posição dele. Então vai ficar simplesmente, ó, metoxipropano. Agora, quando eu tiver o radical OX, ligado num carbono que não é o 1 da cadeia maior, aí eu sou obrigado a colocar a posição dele. Então vai ser 2-metoxipropano. Então, bastante cuidado com isso, tá? Vamos repetir isso, ó. Quando eu tiver o radical OX ligado na ponta da cadeia beta, ou seja, o radical OX ligado na posição 1 da minha cadeia maior, eu não indico a posição dele no nome. Quando eu tiver o radical OX em algum composto que não esteja na posição 1, eu tenho que indicar a posição no nome. Então aqui o radical OX está no carbono 2. Então obrigatoriamente eu tenho que colocar a posição 2 no nome. Tranquilo? E para finalizar, vem um éter muito importante, que foi o primeiro anestésico utilizado, que é o nosso etanoato, etanoato não, né? É o nosso etoxietano. Esse aqui é o nosso primeiro composto utilizado como anestésico, também chamado de éter dietílico. Ou éter sulfúrico. Tá? São os nomes, lembrando aqui, nome oficial, aqui nome usual e esse último é o nome comercial. Belezinha? Tudo em paz, meus amores. Um saudar, um abraço.